Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e estarei fazendo a mediação junto com vocês, estudantes e professores da rede, nesta aula que hoje será sobre subjetividade, a arte da permanência do eu. Vamos conhecer melhor os objetivos, a habilidade e a sugestão de atividade do professor Marconi? Vamos lá? Então, o conteúdo da aula de hoje é um conteúdo de recuperação do segundo bimestre, tornar-se indivíduo. Paul Ricoeur e Michel Foucault. Se eu falei o nome errado, o professor Marconi me corrija, por favor. A habilidade é identificar as subjetividades como resultado de construção social e as sugestões de pesquisa, de atividades que estão aí para vocês, alunos, são as seguintes: pesquisa conceitual e leitura crítica e as sugestões dessa aula de hoje, que, claro, vai ser ministrada pelo professor Marconi Cabral. Tudo bem, professor Marconi? Tudo bem, Luíse. Obrigado aqui por estar moderando a nossa aula hoje. É um prazer fazer essa dobradinha História e Filosofia. Né? Bacana. Inclusive, a gente vai conversar um pouco aí sobre um historiador hoje também, né? O Michel Foucault trabalha essa análise histórica aí de alguns conceitos. E como ela bem falou, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de subjetividade, gente. Eu sempre peço a vocês aí trago algumas sugestões. Hoje, especificamente, eu não delimitei, gente, qual que é o conceito, qual que é o texto que a gente vai fazer leitura crítica, mas vocês perceberão no decorrer da nossa aula que nós trabalharemos determinados conceitos, que nós traremos determinados textos como sugestão, e aí a ideia é pegar esse texto, pegar esses conceitos e fazer a pesquisa, se for o caso, ou a leitura crítica, se for o caso. Lembrando, né, a professora Maria Fernanda nos lembrou na aula anterior agora, que essa leitura crítica implica da gente fazer uma análise do contexto em que aquele texto foi escrito, trazendo isso para o nosso contexto atual, entendendo ali de uma maneira mais atenta, de uma maneira mais profunda, o que é que aquele autor quis dizer, quais são os desdobramentos, as consequências daquele assunto, daquele conteúdo que ele está abordando. Beleza, gente? Falado disso, nós vamos fazer aqui 2 momentos de problematização. O primeiro deles eu tenho certeza que vocês vão responder assim na lata, por isso eu vou deixar 30 segundos, vou colocar 1 minuto, mas eu sei que em menos disso vocês vão conseguir responder a minha pergunta. Vai aparecer na tela para vocês. Qual é a frase icônica repetida pelo personagem abaixo? 1 minutinho a gente retorna, galera. Essa tava fácil, né, pessoal? Até eu que não sou muito fã desse universo geek, dos heróis, sei a frase que muitos professores trouxeram aí através das respostas dos estudantes, que é "eu sou o Groot", né? O professor João Carlos, o professor Ricardo, o professor Jefferson, o professor Sidney, todo mundo colocando a resposta aí desse personagem icônico. Gente. Obrigado, gente. Ó, eu tinha que ter trago o Jonas, nosso professor de matemática aí do Fundamental 2, que ele é super fã aí de todos os heróis aí. Gente, tem uma segunda pergunta, né? Essa a gente sabe que era muito simples de responder, né? Todo mundo conhece esse personagem que repete constantemente para qualquer pergunta que se faça a ele, qualquer fala, qualquer comentário, a resposta dele é "eu sou Groot". Agora a minha pergunta é o seguinte: como você descreveria este personagem? Você é aluno que já assistiu aí filmes aí dos Guardiões da Galáxia, né? Os Vingadores. Você que já lê as HQs e que conhece as histórias para além dessa indústria cinematográfica da Marvel, como você descreveria o Groot? 90 segundinhos e a gente retorna.
Voltamos. Alguns professores trouxeram, professor, respostas de alunos que são definidas com uma única palavra. O professor Jefferson disse estranho, o professor Ricardo, pureza, a professora Maria, descolado, né? E tiveram outros professores que desenvolveram aí, juntamente com os estudantes, uma resposta mais elaborada, como o professor João Carlos, que disse, é uma raiz, literalmente, de personalidade amigável e desnaturalizada. Interessante, hein, João? Bacana. Muito obrigado. Mais alguma, Luiz? Vamos ver. Aqui, só mais uma. Alguém disse, o professor Carlos trouxe um bichinho feio. E o professor tadinho. Jefferson disse que o personagem Groot reflete sobre questões ecológicas, né? Alguns falaram que ele é muito puro, traz uma pureza, né? Bacana. Respostas bastante diversas aqui. E a minha ideia foi justamente essa, tá, gente? A gente, a partir de um personagem que só diz uma frase, né? Eu sou o Groot, né? A gente pegar a partir do nosso olhar, que é um olhar diverso, né? Diversos professores, diversos alunos, cada um enxergando de uma maneira diferente. Transmite pureza, transmite alguém descolado, né? Transmite alguém estranho, né? Alguém que simboliza uma ideia, que é o pensamento ecológico, como o Jefferson trouxe para a gente. Galera, essa foi a nossa primeira problematização. Guarda ela aí na caixinha de vocês, no coração de vocês, guarda. Nós vamos para uma segunda interação, para uma segunda problematização, uma segunda sensibilização. E aí depois a gente vai amarrar essas duas com o tema que a gente está trabalhando hoje, que é a subjetividade. E a nossa segunda problematização é a seguinte, é uma informação que inclusive eu já trouxe para vocês em outras aulas. Você sabia? Os 50 trilhões de células que fazem parte do corpo humano, com exceção dos neurônios, são substituídos em média a cada 10 anos. Guarda essa informação com você. A cada 10 anos, tirando os nossos neurônios, todas as células que compõem o nosso corpo são alteradas. Então, as células que eu tinha no meu corpo há 10 anos atrás não são as mesmas que eu tenho hoje, com exceção dos meus neurônios. Tendo essa informação, imagine o seguinte, você tem um barco e troca uma peça desse barco por uma outra peça. Você viu que a mudança ficou legal, ficou satisfeito, e aí você vai fazendo outras mudanças, você vai trocando mais peças do seu barco. Até que, por fim, uma outra pessoa pega todas as peças que você substituiu e monta um segundo barco. Pensando nessa situação, respondam para mim aí no chat essas duas perguntas. Primeiro, seu barco ainda é o mesmo? Se sim, o que faz com que ele permaneça o mesmo? Segunda pergunta, o outro barco, o que faz com que ele não seja o seu barco original, o seu primeiro barco? Essa é pergunta filosófica para a gente quebrar a nossa cachola um pouquinho. Esse dilema, inclusive, aparece em alguns filósofos na antiguidade. 2 minutinhos, né? Eu sei que o tempo é curto, mas só para a gente disparar algumas coisas aí no nosso chat e a gente retorna.
Voltamos. Professor Marconi, muitas respostas indo no sentido de que o segundo barco não tem como ser igual ao primeiro. Como, por exemplo, a professora Yara diz que o primeiro barco não tem mais, o segundo barco, perdão, não tem mais a essência do original, pois passou por várias mutações. O professor Jefferson também diz quase a mesma coisa. Não é o mesmo barco, foram trocadas as peças, no outro barco a peça já não é mais a mesma, né? O professor João Carlos fala da questão da substituição das peças, a originalidade de ambos os barcos que faltou nessa transformação, houveram substituições, o professor Ricardo disse que os barcos não são os mesmos, assim como nós não somos os mesmos sempre, a gente muda, né, em essência e até no físico, como naquela informação inicial que você deixou pra gente das células, né? O Carlos que comentou isso? Esse que comentou o professor Ricardo. Ricardo, você pegou o gancho, era exatamente esta a relação que eu queria construir aqui com vocês, gente. A gente sabe, como eu falei, esse dilema do barco, se vocês quiserem, puderem, pesquisem depois, vocês vão ver que ele é muito bacana. Ele é de fato um dilema filosófico, né? Uma querela filosófica, porque qualquer resposta não é uma resposta fácil e simples, né? Se eu digo, por exemplo, que, olha, como alguns colocaram, não é o mesmo barco porque houve muitas transformações, muitas modificações. Qual que é o momento que ele deixa de ser um barco, o mesmo barco, para ser outro barco? Né? Se a gente for pensar na questão das quantidades, tinha 100 peças, enquanto tinha 50 peças originais, ele era o mesmo barco. A partir do momento que teve 49 peças originais, agora ele já é um outro barco. Então, essa única peça ela tem o poder de transformar uma coisa que é numa outra coisa. Então, vejam como é uma questão complicadíssima. Né? Se eu digo que é o mesmo, como que é o mesmo? Se as peças não são as que existiam antes. E o que torna a coisa muito mais complicada, porque na medida em que aquele barco foi perdendo as suas peças, uma outra pessoa veio atrás pegando as peças originais e montou um mesmo barco. Né? E aí, o segundo barco é o barco original? Não é, porque não é. Então, assim, é um debate muito interessante, e o Ricardo matou a charada, porque eu trouxe isso justamente porque nós, seres humanos, somos este barco. Né? Do ponto de vista físico, eu acabei de trazer para vocês a informação de que as nossas células, o tempo inteiro, gente, agora eu não lembro a porcentagem direitinho, né, uma informação que eu vi há muito tempo, mas um percentual muito significativo da poeira que nós temos na nossa casa é resto de pele. Se você vedar a tua casa, lacrar a tua casa, ainda assim vai ter poeira lá. Por quê? Porque a gente está perdendo pele o tempo inteiro. Né? Então, nós estamos em constante transformação. Mas se estamos em constante transformação, o que é que faz com que nós ainda sejamos quem nós somos? O que é que ainda garante que nós sejamos os mesmos? E aí vem a nossa resposta. A subjetividade. Aquilo que a gente está conversando hoje. Né? A subjetividade, por isso que com muito cuidado eu escolhi esse título, né? A subjetividade é a arte da permanência do eu. Mesmo o meu corpo se transformando numa maneira constante. Falando do ponto de vista físico, do ponto de vista vivencial, nós temos experiências cotidianas, nós temos relações sociais cotidianas que vão se alterando e que vão nos transformando. O que é que ainda faz com que ainda exista um eu ali? A subjetividade. É isso que ainda garante um eu, apesar de tantas experiências diferentes, relações diferentes, mudanças físicas que acontecem na nossa vida. E aí, nesse sentido, é importante a gente conceituar, então, afinal de contas, o que é subjetividade. E aí, na tela para vocês, subjetividade é toda manifestação psíquica, ou seja, manifestação mental, né, de uma consciência, ou seja, de algo que se reconhece a si mesmo. Né, na qual o indivíduo se relaciona consigo mesmo e que percebe como sua. O que isso quer dizer, gente, trocando aqui em miúdos? Subjetividade é aquela manifestação da consciência em que a consciência tem reconhecimento de que aquela manifestação é dela. Vocês já ouviram aquela expressão, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Muitas vezes essa frase está aliada à ideia de que com o tempo a gente vai adquirindo aí pelo processo até de socialização, que as meninas, né, a Jennifer e a Fabiana sempre trabalham com vocês, a gente vai adquirindo aí hábitos, comportamentos, jeito de ser das pessoas com as quais a gente convive.
Mas mesmo assim, existem elementos que a gente olha para a nossa consciência, a gente olha para si mesmo e fala, isso é meu. Isso aqui eu não peguei do meu namorado, da minha namorada, eu não peguei do meu pai, eu não peguei da minha mãe, eu não peguei do meu trabalho, eu não peguei dos meus colegas. Isso é meu. A partir do momento que, primeiro, eu tenho esse olhar que se volta a si mesmo e eu reconheço essa manifestação minha, nesse momento a subjetividade está aparecendo. Então isso é a subjetividade. Só que a gente costuma entender que essa subjetividade nos individualiza, nos diz quem somos. Só que quem somos nós? Porque a visão que o ser humano construiu sobre si mesmo, até chegar nesse momento onde eu digo quem eu sou, é um caminho muito longo. Por exemplo, se a gente olha do ponto de vista mitológico, e aqui eu estou generalizando as mitologias, a gente sabe que existem lá as mitologias específicas, mas via de regra, o que é o ser humano? O que é eu? O que sou eu? O que é a Luíse? O que é cada um de nós? Criações divinas. Podem ser divindades diferentes, que criaram de maneiras diferentes, mas somos criações divinas. Peguemos Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, vai dizer, olha, o eu se constrói a partir de uma essência humana que é animal, racional e política. Ou seja, um ser vivo, por isso a dimensão animal, um ser racional, que se utiliza do pensamento e que convive com os outros, que vive em sociedade. Isso define o ser humano. Tanto é que, ao faltar algum desses elementos, nós temos uma mudança na essência do ser humano, e ele deixa de ser humano. Essa definição aristotélica, por exemplo, gente, ela está totalmente relacionada a debates que a gente faz hoje em dia, como a questão da eutanásia. A partir do momento que a dimensão política e racional não existe mais no indivíduo, posso chamar aquele indivíduo ainda de um ser vivo, de um ser humano, melhor dizendo? Está relacionado à temática do aborto, que a gente não vai discutir aqui hoje também, a ausência ou a presença da vida, da capacidade cognitiva e das relações, transforma aquela vida que nasce numa mulher em uma pessoa a partir de que momento? A partir do momento da concepção, a partir do momento que vem ao mundo, a partir do mês X, Y, Z. Então vejam que essa é uma discussão muito séria, dizer quem nós somos e a ideia de reconhecer esse eu como uma construção que não é uma construção simplória, pelo contrário, é uma construção muito complexa. Continuando, quando a gente vai, por exemplo, para a filosofia medieval, especificamente aqui no catolicismo, quem eu sou? Uma criatura feita à imagem e à semelhança do seu Criador, de Deus. René Descartes, na modernidade, avançando um pouco mais no tempo, vai dizer o que é o ser humano? Res cogitans e res extensa, ou seja, uma coisa que pensa e uma coisa que ocupa espaço, uma coisa corpórea, um ente físico. Inclusive, Descartes, por exemplo, vai dizer que a res cogitans, ou seja, o pensamento nem precisa do corpo. Nós somos o que somos pela nossa razão. Nós somos independentes. Esse dualismo que já existia em Platão, em Descartes, ele fica exacerbado. Eu não preciso do corpo para ser quem eu sou. Diferente de Michel Foucault, que a gente vai olhar logo mais. E aí nós temos dois pensadores que são o objeto da nossa aula de hoje. Como a Luíse trazia para a gente aqui, o tema da nossa aula, o conteúdo, é tornar-se indivíduo. E a gente vai ver esse tornar-se indivíduo à luz desses dois pensadores franceses, Paul Ricoeur e Michel Foucault. O Ricoeur trazendo essa ideia do discurso, da fala, da linguagem como elemento que constrói a minha individualidade, e já Michel Foucault trazendo como que essa individualidade ela é deturpada, ela é desconstruída, ela é corrompida pelos mecanismos utilizados aí pelas instituições sociais. Começando então pelo Paul Ricoeur, gente, ele é um pensador nascido na França em 1913 e nos deixou aí em 2005, então, como diz a Maria Fernanda, ele foi longevo, teve aí quase seus 100 anos, 92 anos. Produziu a sua filosofia principalmente nas áreas da fenomenologia, da hermenêutica, que é o ramo que estuda a interpretação, e do existencialismo cristão. E aí eu trouxe algumas obras de destaque, eu coloco esses destaques sempre entre parênteses, gente, porque
várias obras dele são importantes, né? A gente sabe que esse destaque ele é subjetivo, né? Um pensador pode dar um destaque a uma obra, outro pensador pode dar destaque a outra. Mas eu selecionei essas principalmente pelo título que elas têm, para ajudar a gente a entender como que essa narrativa, esse discurso constrói a nossa individualidade. Então nós temos aí obras como a Teoria da Interpretação, Tempo e Narrativa, O Conflito das Interpretações, A Simbólica do Mal, O Justo ou a Essência da Justiça, Da Interpretação, que é um ensaio onde ele analisa um pouco a figura e a produção do Freud, A Memória, a História, o Esquecimento, é uma outra obra dele, O Discurso da Ação, O Si Mesmo como um Outro, essencial para a gente discutir aí a alteridade, História e Verdade. Vejam que só os títulos dessa obra já instalam na gente aqui diversas reflexões, né? E sabendo que ele é um autor que traz essa ideia do eu como algo construído num discurso, né? Pensar em conflitos de interpretação, o mal como algo simbólico, tudo isso daí ajuda a gente a perceber como que a gente tem que ter zelo pela história que a gente conta, porque nós somos a história que nós contamos, né? Teve um professor agora na aula de 3h30 da primeira série de Sociologia, que eu não me recordo agora o nome do professor, infelizmente, e aí a Jennifer conversava sobre identidade e ele resgatou uma frase que existe no filme, né, Amistade, onde ele fala que um dos ápices do filme é quando um advogado pergunta a um personagem, né, diz a um personagem, conte-me a sua história, né, porque eu sou a minha história, né, e o outro entende de mim a história que eu conto sobre mim. Então o Paul Ricoeur, ele evidencia, ele coloca em evidência, né, ele coloca aí no púlpito a linguagem, a narrativa, como elemento que me individualiza. Lógico, tendo em mente que todo indivíduo ele é um ser ambíguo, né, na visão do Paul Ricoeur, porque ao mesmo tempo nós somos um ser independente, autônomo, a Luísa e a Luíse. Eu sou eu. Mas ao mesmo tempo que nós somos autônomos, né, temos uma existência independente, nós somos membros de uma sociedade. Então, o indivíduo é uma moeda em que de um lado ele é por si mesmo e do outro lado ele não é sem o outro, né? Por isso a importância da gente entender, né, de uma maneira até simplória, né, quando a gente diz que o Paul Ricoeur vai colocar que nós somos a história que nós contamos, eu sempre gosto de falar, quem conta, conta para alguém. Nem que eu me torne um outro para contar para mim mesmo a minha história, né? Então quem conta, conta para alguém. Então a existência, aqui a gente já percebe como que o outro, né, determina a minha história, né? E quem conta, dependendo de para quem conta, modifica a história, né? A gente tem um famoso personagem na televisão brasileira que dizia, né, quem eu não aumento, eu só invento, quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Porque dependendo da história que eu conto, para quem eu conto, quando eu conto, a história vai ser diferente, né? A história que eu conto para minha filha não é a mesma história que eu conto para minha esposa, que não é a mesma história que eu conto para os meus pais. Então, o outro determina a história que eu conto. Então, entender essa importância do outro é essencial na construção da nossa individualidade. Pela linguagem, que é o recurso pelo qual a gente conta a nossa história, o Paul Ricoeur vai dizer que a gente se individualiza. É a linguagem que me torna único. E também, ao mesmo tempo, é ela que me torna representante de algo maior. Porque a linguagem que eu uso para contar a história não é minha. A história é minha, mas a linguagem não. Essa linguagem, ela é de um grupo, né? Ela é de uma espécie, inclusive, né? Então, ao mesmo tempo que a minha linguagem me individualiza e me torna único, a minha linguagem me torna representante de algo muito maior, que são todos aqueles que se comunicam por aquela linguagem, né? Então, olha como isso é bonito e importante. E nesse sentido, o que essa linguagem, então, faz conosco? Projeta o nosso eu no mundo. Quando eu falo, o meu eu se projeta, né? Tem uma frase que a gente, inclusive, não sei se ela é atribuída a Freud, tá, gente? Vocês me perdoem, porque agora a minha falta de memória está me traindo. Mas tem uma frase muito interessante que conta um pouco sobre isso, né? Quanto mais Pedro fala de Paulo, mais eu conheço Pedro, né? O Pedro está falando do Paulo, mas eu conheço mais, através dessa fala, o Pedro, a visão dele, a forma como ele enxerga o Paulo, o que ele pensa do Paulo, os interesses do Paulo, né? Então a linguagem me projeta no mundo, ao mesmo tempo que me diferencia. O Paulo é o Paulo, o Pedro é o Pedro,
Por fim, essa linguagem também descreve o mundo, diz o que o mundo é, discute esse mundo, porque eu tenho uma descrição de mundo, a Luíse tem uma outra descrição de mundo e isso gera um debate e até uma interpretação do mundo que a gente está observando. Por isso que, respondendo aquela pergunta então, quem somos nós? Para o Paul Ricoeur, nós somos a história que nós contamos sobre nós, leitores de nós mesmos, né? Olha que coisa linda. A forma como percebemos e representamos a realidade e damos sentido a ela manifesta a nossa singularidade. Esse texto que está presente aí no nosso caderno do aluno e do professor, eu vou repetir. A forma como percebemos e representamos a realidade e damos sentido a esta realidade manifesta a nossa singularidade. Daí a importância, então, do nosso discurso, da nossa narrativa. Feito disso, gente, aquele nosso momento de retomada, né? Sempre tem aquele professor que chega depois, aquele aluno que chega depois, do que a gente está falando, qual que é o assunto, qual que é a habilidade. Então vejam bem, gente, nós estamos falando aqui sobre o conteúdo que é da segunda série do ensino médio como recuperação. Tornar-se indivíduo, Paul Ricoeur e Michel Foucault. A habilidade que a gente está propondo aqui para ser desenvolvida é identificar as subjetividades como resultado de uma construção social. E eu trouxe como sugestões de atividade pegar aí o material da nossa aula e fazer uma pesquisa conceitual, né, de vários conceitos que a gente está tratando aqui, como, por exemplo, o conceito de subjetividade, e fazer a leitura crítica desses pensadores, de maneira especial, que embasam a nossa aula de hoje, que é o Michel Foucault e o Paul Ricoeur. Inclusive, eu tenho trago aí algumas obras deles de destaque, nas quais vocês podem aplicar a leitura crítica. Beleza? Vamos lá para Michel Foucault, então. Michel Foucault, gente, também nasceu na França em 1926, morreu em 1984, então teve uma vida bem mais curta do que a do Paul Ricoeur. Desenvolveu o seu pensamento em várias áreas e não apenas na filosofia, né? Então a gente estuda o Foucault na filosofia, estuda o Foucault na sociologia, estudamos em história também, Luíse? Estudamos história também. Estudamos o Foucault lá em história. Então ele produziu, assim como Marx, né, em diversos campos de saber diferente. E aqui eu também destaco algumas obras dele, fazendo a mesma ponderação que eu fiz com relação ao Paul Ricoeur. Ele tem várias outras obras que alguém pode falar, nossa, como assim tal obra dele não está em destaque? Né? Então a gente salienta algumas sabendo que toda essa literatura é importante. Então nós temos História da Loucura na Idade Clássica, onde ele resgata essa ideia do que é o louco, né? Das instituições sociais, essa questão do padrão, né? O padrão define o louco, né? Então é uma obra muito interessante. Arqueologia do saber, né? O Foucault trabalha muito com uma ideia que é a ideia de discurso de verdade. Quando você quer, um dos recursos que você tem para manipular a população é ter um discurso que legitime uma determinada ação. Olha, a gente vai fazer tal coisa, mas por quê? Ah, por causa disso. Então você tem todo um discurso produzido pela ciência, pela filosofia, né? Pelas autoridades do saber que legitimam aquela prática. Então, nessa obra Arqueologia do Saber, ele ajuda a gente a perceber isso. Nós temos aí, talvez, aí a principal obra do seu cânone, que é Vigiar e Punir, que só o título já dá para a gente aqui um resumo tanto de como Foucault entende a nossa sociedade atual. Vivemos numa sociedade onde as instituições sociais estão nos vigiando e se você escorrega, você é punido para você se adequar aos padrões. Microfísica do Poder e História da Sexualidade são outras obras aí que merecem menção do Foucault, volto a dizer, entre outras, sem fazer demérito das obras, das outras produções literárias aí do Foucault. Gente, na visão do Foucault, o sujeito na era moderna, ele não é feito, como o Paul Ricoeur dizia, apenas pelo discurso. O Foucault vai dizer, olha, o discurso ele é importante, mas o que molda os indivíduos não é o discurso. É a prática, são as ações e a ligação dessas ações às palavras. Nesse sentido, nós somos feitos de nossas práticas e não de uma natureza prévia. O que o Foucault está querendo dizer aqui? Primeiro, não existe uma essência anterior. A gente viu agora há pouco lá na mitologia, somos criação divina, na Idade Média, somos imagem e semelhança de Deus. Não tem uma natureza humana, como Aristóteles dizia, animal, racional, político. Não tem uma natureza prévia. O que define, o que caracteriza o ser humano são as ações ligadas a esse discurso de verdade que eu mencionava a vocês lá atrás. Então você condiciona o indivíduo a ser o que ele é pela prática, né? Tem até um exercício, por exemplo, que o Foucault cita, né? Por exemplo,
Como que você faz alguém pensar como soldado? Fazendo ele agir como soldado. Se ele se comporta como soldado, com o tempo ele vai pensar como um. Então vejam que a disciplina não passa pelo discurso primeiro, ela passa pela prática. Condiciona o comportamento. Você tem hora para começar, hora para acabar, existe uma postura, existe uma forma de se fazer. E aí quando você pensa que não, você está pensando dessa maneira. Vou dar um exemplo aqui, sem de qualquer forma fazer qualquer juízo de valor, tá gente? Por gentileza. A gente vive numa sociedade que valoriza o trabalho, né? Nós somos definidos pelo nosso trabalho, né? Se eu perguntar para qualquer pessoa, quem é você, o que você é? A primeira resposta que vem é a profissão. Vocês alunos, se a gente perguntasse quem você quer ser quando crescer, a resposta seria uma profissão. Nós somos definidos pelo trabalho. E olha como isso é curioso. Pega a nossa sociedade capitalista, né? Procurem aí os pais de vocês e principalmente os avós de vocês. É aquela pessoa que aposenta, por exemplo, mas passa a vida inteira, mesmo depois de aposentado ou quando está de férias, acordando religiosamente naquele mesmo horário. Porque foi condicionado, não tem que acordar cedo, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, existem até estudos que vão trazer essa questão de que talvez outros horários de trabalho, outros horários de estudo seriam ou não mais saudáveis. Isso é uma discussão aí que a gente não consegue fazer nem aprofundar agora, mas só para a gente perceber aquilo que eu estou dizendo do pensamento. Eu sou condicionado a acordar cedo e com o tempo eu tenho um discurso que legitima o porquê que é melhor acordar cedo, sendo que muitas vezes eu me sentiria muito mais à vontade se eu pudesse acordar tarde. Até confessando, eu, por exemplo, eu sou um cara extremamente noturno. Se eu pudesse trabalhar da meia-noite às 8 da manhã, gente, era meu sonho de consumo, Luiz. Dois. Somos dois, então. Adoraria, gente, trabalhar das meia-noite às 8 da manhã, né? Mas não é isso que acontece. Não, é difícil a gente conseguir isso, né? Então vejam como que a disciplina do corpo vai alterando a forma como a gente pensa. Por sua vez, continuando aqui na nossa leitura, as instituições sociais, como a família, a igreja, o Estado, as escolas, as fábricas, o quartel e etc., passaram a disciplinar o corpo, cientes do poder da prática sobre a subjetividade e visando a ordem e controle social. Ou seja, eu vou começar a impor um padrão de comportamento, um padrão de ação, para fazer com que as pessoas pensem de determinada maneira. Pensando de determinada maneira, elas atendem o interesse daqueles que estão no poder, mantendo a ordem que eles reconhecem como melhor ordem possível e, ao mesmo tempo, tendo um controle sobre elas, né? Ou seja, fazendo esse exercício de disciplina do corpo, eu mantenho a sociedade funcionando como eu quero que funcione, né? Hannah Arendt, né, a gente não está trabalhando ela aqui hoje, vamos falar dela na semana que vem. Quando ela trabalha a noção de educação, ela fala de um grande conflito que existe na educação. Porque o profissional da educação, ele é aquela pessoa que carrega consigo a missão, a tarefa de guardar a tradição, ou seja, tudo aquilo que foi pensado e feito, e ao mesmo tempo propor as mudanças necessárias para um desenvolvimento, para uma evolução, né? Isso tem tudo a ver com essa ideia de que as instituições sociais, elas são resistentes às mudanças quando estas mudanças implicam numa perda de controle. Por quê? Se eu tenho um discurso, se eu tenho uma prática que promove a mudança, para onde vai o poder a partir do momento que essa mudança está acontecendo, né? Então, na visão do Foucault, a nossa subjetividade ela foi sequestrada pelas instituições sociais que estão no controle e no poder. Então, em ambos os casos, em Paul Ricoeur e em Michel Foucault, a gente percebe essa identidade, esse indivíduo sendo construído de uma maneira social, seja pelo discurso, pela leitura que eu faço para o outro e o outro faz de mim, seja pelas instituições sociais nas quais eu estou inserido e que determinam minha forma de agir e, consequentemente, também a minha forma de pensar. Como que o Foucault identifica, o que é que o Foucault identifica como ferramentas que as instituições sociais utilizam para produzir esse sujeito moderno? Nós temos os dispositivos, e esses dispositivos são 3. A disciplina, a segurança e a sexualidade. Pela disciplina, eu adestro o corpo, gente. A palavra é exatamente essa, adestramento. O ser humano ele é adestrado, como se adestra um animal. A segurança, que organiza a população, estabelece limites, isso pode, isso não pode. E a sexualidade,
que também interfere na subjetividade, né? E aí você pode colocar na questão da sexualidade tanta questão de orientação, tanta questão de gênero, tanta questão de natalidade, né? Diversas configurações aí estão dentro desse guarda-chuva, né? Do controle da subjetividade a partir do controle da sexualidade. Então esses são os dispositivos. Como que se insere de maneira especial a disciplina? Aí vem aquela famosa obra do Foucault, pela vigilância e pela punição. Então, é o famoso Big Brother, você tem câmeras em todos os lugares, eu fico muito impressionado com isso. Gente, explodiu alguma coisa, mataram não sei quem, houve um assalto, em segundos nós temos fotos, nós temos vídeos, porque estamos em constante vigilância. Para quê? Para punir. As salas de aula, antigamente, todas elas tinham uma janelinha lá na porta para o diretor passar e ver se o professor estava dando a aula, se o aluno estava se comportando, né? E quando a vigilância identifica algo errado, se pune. Uma outra forma de inserir a disciplina, a recompensa, a famosa meritocracia. Como você se comportou como eu esperava, está aqui seu pirulito, está aqui o seu presente, está aqui a sua recompensa. É outra forma de condicionar as pessoas a agirem de determinada maneira. A explicação, que é o discurso, né? O discurso de verdade, como eu dizia para vocês, e os exames, as avaliações, as provas, que vão segmentando as pessoas e dizendo, olha, você tá adequado, você não está adequado, você precisa refazer aí parte do seu processo disciplinatório. Quais são as técnicas de domesticação? Aqui, gente, lembra que eu pedi para vocês fazer uma pesquisa conceitual lá atrás? É óbvio que eu não consigo aprofundar todos esses conceitos do Foucault nessa aula, mas aqui ajuda a gente a perceber isso. Olha, eu preciso pesquisar um pouco mais, entender um pouco mais, né, o que é distribuição, o que é controle do tempo, o que é controle das gêneses, mas é importante vocês terem essa informação. Como é que as instituições domesticam os indivíduos? Distribuindo, separando, olha, você é da classe A, você é da classe B, você é da faixa etária X, faixa etária Y, você é do grupo A, do grupo B, então você distribui as pessoas. Dá um controle de tempo, tem hora para começar, tem hora para acabar, tem hora para parar. Controle das gêneses, que é o controle das origens, estabelecendo hierarquias. Tudo isso são recursos necessários e utilizados para domesticar o indivíduo. Falado disso, gente, eu me despeço pedindo desculpa a vocês, né, por ter falado tanto hoje, para a gente não ter mais momento de interação. Lembre-se das sugestões que eu dei nas outras aulas também, de fazer uma revista digital, como o pessoal lá do Colégio Antônio Fioravante de Menezes, de Presidente Prudente, fez. É um trabalho muito interessante, interdisciplinar, né, que trabalha diversas ideias diferentes e que pode servir como um projeto de recuperação ou um projeto da escola. Então, tudo isso feito com recursos abertos, gratuitos. Então, vale a pena vocês conhecerem esse trabalho. Tem sugestões aí no final do nosso slide. E eu quero encerrar também, gente, com uma imagem que ajuda a resumir essa aula. Não sei se vocês recordam no finalzinho do filme Guardiões da Galáxia, quando o Groot dá a vida para salvar os seus amigos, um pouquinho antes ele vai falar, nós somos Groot. No final das contas, todos nós aqui nos construímos uns aos outros. Luiz, obrigado pela sua moderação. Eu que agradeço, inclusive em nome de todos os professores que aqui no chat estão, como eu, encantados pela aula de hoje. Muitíssimo obrigada, professor Marconi. Aprendi e refleti bastante. Não esqueçam de avaliar a nossa aula. Até a próxima.